Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Professor Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Professor Cai na Prova. No vídeo de hoje vamos fazer a questão 109 que caiu na prova do Enem de 2019. Essa questão é da prova amarela e ela é uma questão que quando a gente bate o olho, eu tenho certeza que todo mundo fala ferrou, né? Para não falar outra palavra. E essa questão é uma questão que não é super difícil. Depois que você olha a resolução, tenho certeza que vocês vão falar, nossa, até que essa questão não era super difícil. Mas ela é boa porque a gente acaba também revisando uma regrinha muito importante, que é a regra da mão esquerda. É muito legal a gente ter essa regra em mente, porque ela vai ajudar bastante vocês aí nos próximos vestibulares. Antes da gente resolver a questão, já peço que você dê o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Ative os sininhos de notificações e bora para a resolução. Olha só. A questão 109, então, ele diz o seguinte: um espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região no campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Então, olha só, galera, esse aqui é um íon positivo, tá certo? Carga Q positiva, e o campo magnético são essas linhas aqui, ó. Essas setas representadas pela letra B, que é o campo magnético. Trajetória helicoidal nada mais é do que círculos, tá vendo? Ó? São vários círculos, então a carguinha ela tá andando em círculos, mas vindo aqui, ó, andando para frente, certo? Digamos assim. Aí ele diz o seguinte: essa trajetória é formada por uma composição de um movimento circular uniforme no plano YZ. Então, é isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Essa trajetória circular nesse plano aqui, né? YZ. Tá? Não se preocupa muito com isso. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente da sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores de Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. E aí ele quer saber a massa do íon medida por esse dispositivo será. Não tem números, tem gente que já bate o olho e fala, puta, não tem número, não sei resolver. Às vezes é até mais fácil quando não tem número, galera, porque você não perde tempo fazendo aquelas contas chatíssimas assim, às vezes com uma divisão chata com vírgula, enfim. Então, o que a gente tem que pegar aqui de importante? Ó? Q é a carga, B é o campo magnético, N é o número de voltas que ele dá, porque ele está fazendo essa trajetória circular várias vezes, e o T é o tempo. Isso a gente tem que ter em mente. Agora, olhando a figura, você fala, puta, por onde eu vou começar? Galera, trajetória circular, velocidade, isso lembra para a gente também uma coisa muito importante que é força centrípeta. E quando a gente fala de carga, velocidade e campo magnético, a gente está falando de força magnética. Força magnética é uma força que ocorre quando você tem um íon, uma carga elétrica em movimento, uma carga elétrica em velocidade, né, dentro de um campo magnético. É exatamente o que está acontecendo aqui. Você tem uma carga elétrica que está com uma velocidade, tem um campo magnético aqui nessa carga, atuando nessa carga, isso vai ser criado uma força magnética. E, além de tudo, essa força magnética está relacionada com a força centrípeta, tá certo? Porque você está tendo um movimento que está em círculos, movimento em círculo, uma curva, nós temos uma força centrípeta atuando. Então, para a gente começar, vamos pensar aqui na força magnética. Olha só, vamos supor que a gente está olhando essa carguinha daqui para lá. A gente está olhando em direção a esse plano aqui, ó, YX. Como se YX fosse uma parede que está aqui na minha frente, eu estou olhando para essa parede. Eu estou vendo a carguinha, galera, só subindo e descendo, né? Eu estaria olhando em duas dimensões, só ela subindo e descendo. Mas, olha só, se eu for desenhar a velocidade dela está aqui assim, ó. Ela está indo em direção a esse plano YX, ok? E nós temos que o campo magnético B ele está perpendicular a essa velocidade V. Se eu desenhar isso aqui em duas dimensões, fica mais fácil da gente entender. Olha só, aqui está a minha carguinha positiva, o campo magnético que eu vou fazer em azul, ó, ele está aqui assim, certo? Lembrando que eu estou olhando daqui para lá, então estou vendo o campo magnético aqui na minha horizontal, e a velocidade dessa carga ela vai estar entrando
nesse plano YX. O símbolo de entrando, galera, é um xizinho. Então, essa daqui é a minha velocidade. O símbolo dela é um xizinho. Vou colocar uma setinha aqui que eu esqueci. Então, isso daqui é a minha visão em 2 dimensões. Ah, professor, precisava saber disso? Na verdade, não. É só para a gente até fazer uma revisão da regra da mão esquerda. Por quê? A gente precisa descobrir para onde está a força magnética. E é meio óbvio aqui, galera. Se a carga está fazendo esse movimento circular, é porque tem alguma força que faz ela ir para baixo, depois para cima, para baixo, depois para cima, para ela continuar esse movimento na circular. Ou seja, na verdade, tem uma força que vai em direção ao centro desse círculo, e essa é a força centrípeta. Quem é essa força centrípeta? A força magnética. Mas eu consigo mostrar para vocês aqui pela regra da mão esquerda e a gente acaba fazendo essa revisão. Olha só, regra da mão esquerda, o que você vai fazer? Vou até ampliar aqui minha cara, olha só. Regra da mão esquerda, eu vou pegar a minha mão esquerda, obviamente, por isso que a regra é regra da mão esquerda, e eu vou desenhar aqui nos dedos, você pode até colocar, que esse dedo aqui, o dedo polegar, é o dedo que representa a força, é o F. O dedo indicador é o dedo que representa o campo magnético, é o B. E o dedo do meio, não vou mostrar ele sozinho, senão vai ficar feio para vocês. O dedo do meio é o dedo que representa o V de velocidade. Fica fácil de lembrar, ó. F, B, V. Fui bem no vestibular. Fui bem no vestibular. Tenho certeza que vocês vão bem no vestibular depois dessa dica e deixa o like. Mas olha só, o jeito da mão tem que ser esse, galera. Você faz aqui, ó, como se fosse uma arminha, né? E o dedo do meio fica assim, fazendo um ângulo de 90 graus. E agora eu vou colocar os meus dedos na mesma direção do desenho que eu acabei de fazer. Então, veja bem, o campo está para a direita, então eu vou ter que colocar o dedo para a direita. Reparem, galera, é do jeitão da figura. Então, a minha figura, eu estou olhando a figura aqui para mim. O campo está para a direita, eu estou apontando para a direita. A velocidade ela está entrando no plano que está na frente da figura. Entrando, então, o meu dedo do meio, ele tem que estar no sentido de entrar nesse plano aqui da frente. Então, olha só, indicador para a direita, o dedo do meio entrando nesse plano. Tá vendo que ele está na direção desse plano que está na minha frente, que no caso aqui é a câmera, tá certo? E o meu dedo polegar apontou para onde? Apontou para baixo. Significa que a força magnética está para baixo. Olha aqui a força magnética para baixo. Força magnética que a gente chama de F. Mag, tá certo? Então, olha a força magnética aqui para baixo, ó, no desenho. É que ali está em 3D e aqui em 2D. Velocidade entrando na direção desse plano, entrando. O campo está aqui, ó, perpendicular a essa velocidade, eles formam um ângulo de 90 graus, tá certo? E a força magnética apareceu para baixo. Regra da mão esquerda, galera, ela dá para a gente essa direção. Legal, professor, e agora o que eu tenho que fazer para calcular essa tal da massa desse íon? Vamos lá, vamos fazer aqui na outra página. Ó. Eu descobri, então, que a força centrípeta é igual à força magnética, Fmag. Essa FCP é a força centrípeta. Força centrípeta, galera, é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E raio, o raio da circunferência. Força centrípeta é sempre a força que vai em direção ao centro de uma circunferência. E a força magnética a gente calcula como sendo Q vezes o V vezes o B vezes o seno de θ. Seno de θ aqui, galera, ele vai valer 1. Não preciso me preocupar. Por que 1, professor? Porque o seno de θ é o seno entre a velocidade e o campo magnético B, entre a velocidade e o campo B. Nesse caso eu falei para vocês, 90 graus, né? Então você tem um ângulo de 90 graus. Se você olhar os dedos, olha lá, um ângulo de 90 graus entre o B e a velocidade, indicador e o dedo do meio. 90 graus, seno de 90 graus é 1, então não preciso me preocupar com o seno. O que mais que podemos melhorar aqui? Olha só, esse quadrado eu posso cortar com a velocidade aqui, ó. Corta, corta a tesourinha, facilita a continha. E olha só, tá começando a aparecer as coisas, ó. Massa, o R é o raio, o Q e o B.
Só que não tem velocidade, né? Ó, reparem, ele quer saber, ó, com base em Q, B, N e T, né? E o tempo. Só que olha só, tá falando de tempo, tem velocidade. Como que a gente calcula a velocidade mesmo? Ó, fazer um adendo aqui. Velocidade é distância dividido pelo tempo. Distância, galera, olha só, nós não estamos falando de um movimento circular, né? Quando você dá uma volta no círculo, seria essa distância nesse círculo, a distância percorrida nesse círculo. Uma volta numa circunferência, a gente anda 2π vezes o r. Então, a distância percorrida é 2π vezes o r. Só que ele não dá só uma volta na circunferência, ele dá n voltas, ele dá várias voltas, que é esse n aqui, ó, que ele coloca, ó, n voltas, tá vendo? Então, eu vou multiplicar esse cara aqui, né, por n. Tudo isso dividido pelo tempo. Então, a velocidade é o 2πr vezes o número de voltas dividido pelo tempo. Professor, ainda não entendi por que 2πr. Comprimento da circunferência, galera. Lembra de circunferência? Comprimento da circunferência é 2π vezes o r. Se ele deu uma volta na circunferência, ele andou o comprimento da circunferência, que é aquela equaçãozinha, né? O comprimento da circunferência é o 2π vezes o r. Então, foi o que colocamos aqui na distância. Tá certo? Ok, professor, então vamos substituir essa equação, essa velocidade aqui, dentro dessa velocidade que sobrou aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Massa vezes. No lugar de velocidade vai entrar 2π vezes o r vezes o n dividido por r. E o t aqui, professor, ó, o t não está embaixo dividindo? Também mantém ele aqui embaixo dividindo, ó. É igual a q vezes o b. Agora, antes de sair fazendo conta que nem louco depravado, ó, faz os cortes, ó. R aqui em cima, R aqui embaixo. Cortou. Eu não quero descobrir a massa, então eu vou passar esses caras para o outro lado. Então vai ficar assim, massa é igual. Ó, do outro lado tem o Q vezes o B vezes, ó. Esse T está aqui dividindo o M, ele vai passar aqui para cima multiplicando. E esse cara aqui, ó, que está multiplicando o M, vai passar para baixo dividindo. Então vai ficar assim, ó. Q vezes B vezes o T, dividido por esse 2π vezes o N. 2π vezes o N. Pronto. Calculamos a massa. QBT dividido por 2πN. Vamos ver se tem essa resposta? Olha lá. QBT dividido por 2πN. Alternativa A de I love you. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative os sininhos de notificações. Assim você não vai perder as próximas videoaulas, certo? Muito obrigado, até a próxima aula. Falou, pessoal. Tchau, tchau.